Que daí, claro, ficou muito estranho o pessoal dizendo assim, ah não, porque daí eventualmente falaram, não, realmente nessa repreensão não, mas aí falaram sobre a questão de que eventualmente, então teria que pesquisar antes, porque eles teriam falado, e daí eu respondi com a questão do prazo, mas também não tem prazo e tal. Mas acontece que eu pesquisei antes, porque eu falei no canal, né? Então eu sabia que aquilo era uma possibilidade. E ah, levaria um pouco mais de tempo na questão da igreja, porque também demandaria coragem, não era o único problema. E além disso, porque seria uma coisa ao vivo e tal. Mas, além disso, não era só essa questão. Né? Essa questão foi agravada. Depois não pode dizer, porque para mim justamente ficava contraditório. Não adianta simplesmente falar assim, mas nós estamos sugerindo que eventualmente de alguma forma a pesquisa seja feita. Peraí, falaram que a pesquisa seja feita quando eu já tinha pensado no conceito antes. Aí eu respondi com a questão do prazo, mas eu já sabia do conceito antes, eu já sabia da possibilidade. De qualquer forma, não, porque eu pesquisei para falar no canal. Eu pesquisei para falar dos mandamentos no canal. Aí ainda tinha alguns problemas para resolver, mesmo assim ainda havia algumas dúvidas. Depois aumentam a dúvida, mesmo tendo dito antes, não, porque não sei o que, pode haver um negócio da pesquisa e tal. E depois falam em morte de filho espiritual, eu falei, não, mas então na verdade eles não querem. Então na verdade eles estão falando para pesquisar, mas não, se fosse assim não teriam dado o argumento contrário. Mas aí eu só deixei a pesquisa para depois. Não, e outra, não, porque no caso de morte de filho espiritual foi pior, porque daí eu fiz a pesquisa sobre o conceito de morte de filho espiritual. Claro que ainda, vamos dizer, é um tema que ainda precisaria ser trabalhado. Mas aí que tá, me mostrou duas coisas. Primeiro, o argumento de morte e filho espiritual tinha algum sentido. Talvez não integral, mas tinha algum sentido. Segundo, eles não queriam a pregação. Então, como é que vai? Não, porque tem que pesquisar a pregação. Vocês falaram que não era para fazer, então não vejo dessa forma, não. Eles mesmos indicaram que, na verdade, a pregação não deveria ser feita. E aí que tá, e não importa. Se eu eventualmente fizesse a pesquisa, eventualmente, aí que tá, justamente. Se eu eventualmente fizesse a pesquisa e de alguma forma fosse pregar sobre mandamentos, eles eventualmente colocariam argumentos em contrário. Aí que surgiu a necessidade de eventualmente buscar os argumentos contrários. Ou não surgiu aí, mas tipo, fortaleceu a questão da necessidade de buscar os argumentos em contrário. Aí eu precisava de coragem, porque daí eu precisaria ver algumas coisas na igreja. Né? Então não é simplesmente assim, não é tão assim. Aí eu ia buscar esse método para verificar quais seriam os argumentos e fica o complemento do canal.